Olá, aqui é o professor Eduardo Toledo e seja bem-vindo ao curso de Instalações Elétricas Prediais. Então vamos dar continuidade à segunda parte da nossa aula de número 8, falando sobre quadro de distribuição. No finzinho da aula passada, iríamos iniciar o item 3 dessa aula, falando dos componentes de um quadro de distribuição. As partes componentes do QD são os dispositivos de proteção, que já mencionamos na aula passada, né? Entre eles o dispositivo termomagnético, disjuntor, interruptores e também DPS. Os barramentos de interligação, né? Fase neutra e proteção. Mais comum, pessoal, de utilizar é esse aqui, olha. O barramento neutro e o barramento proteção são os mais comuns de serem utilizados. E a estrutura, né, do quadro, que pode ser uma caixa metálica ou de PVC, pode ser de acrílico, entre outros. Aqui nós temos a imagem de um quadro de distribuição que seria o sonho de qualquer instalador elétrico, né? Um quadro de distribuição extremamente organizado. Diria que a pessoa que instalou tem toque, praticamente. Então, vamos tentar identificar algum dos componentes aqui do QD que a gente já relatou. Então, aqui, pessoal, olha, tá vendo que esse fiozinho verde aqui, ou esses fios de cor verde, eles são os cabos de proteção, né? A gente vai ter uma aula para falar a diferença entre fio e cabo, tá bom? Vou chamar de condutor. Condutor. Proteção. Vimos que, por norma, se a identificação for feita por cor, ele tem que ser de cor verde ou verde amarela, né? Esse barramento que ele está ligado, nós chamamos de barramento proteção. Quando eu tenho muitos pontos, pessoal, de derivação, é aconselhável que eu utilize o barramento, né? Se esse aqui é o barramento proteção, do outro lado, pessoal, nós temos um outro barramento. Se lembram qual a cor desse condutor? Ou melhor, qual o nome desse condutor que tem cor azul clara? É o condutor neutro, né? Aqui nós temos um dispositivo de proteção que nós já falamos e ainda veremos qual que é a sua funcionalidade para o circuito, né? Chamado de IDR, que é o interruptor diferencial residual, tá bom? Esses dois condutores aqui, ó, pessoal, condutor, fase, né? Aqui nós temos esse quadro aqui, pessoal, vale ressaltar, vou anotar aqui no cantinho. Esse aqui é um quadro de distribuição para um fornecimento, vou chamar de quadro, para um fornecimento bifásico, tá bom? Podemos observar isso a partir do IDR, né? Que é um IDR que para duas fases, tá vendo? Fase 1, fase 2. O IDR, pessoal, ele secciona além da fase também o condutor neutro, né? Diferente do disjuntor, né? Falar em disjuntor, aqui nós temos um disjuntor, costumamos usar DJ ou então DTM, que é disjuntor termomagnético, né? Falamos então sobre o barramento neutro, barramento proteção, os condutores. Aqui está um disjuntor, tá, pessoal? Esse disjuntor aqui, ele é unipolar, tá bom? Unipolar ou monopolar. Já esse disjuntor aqui, pessoal, é um disjuntor bipolar, tá?
Vamos falar então sobre os dispositivos de proteção. Vamos começar pelo disjuntor termomagnético, né? E aí, pessoal, os disjuntores termomagnéticos, eles são dispositivos que garantam simultaneamente a manobra e a proteção contra sobrecorrente ou corrente de curto-circuito. A função desse disjuntor, pessoal, nada mais é do que abrir e fechar o circuito. Chamamos isso de manobra, né? É proteger a fiação ou mesmo os aparelhos contra corrente por meio de seu dispositivo térmico. Protege a fiação contra curto-circuito por meio de seu dispositivo magnético. Tem algumas vantagens do uso do disjuntor. Ele permite o religamento e o desligamento, né? Por isso que ele é chamado de dispositivo de manobra. Ele, caso o defeito continue ou persista, ele novamente volta a ser desacionado, né? Ele desliga de novo. Os componentes. Tem um material, pessoal, que eu vou deixar aqui como referência para vocês, que é um material de apoio. Esse livro aqui de instalações elétricas prediais, os autores Geraldo Cavalim e Severino Sevelin, né? Lá no capítulo 12 tem um item que fala só sobre disjuntores. O funcionamento dele, pessoal, do disjuntor é basicamente contra o efeito térmico sobrecorrente, né? E contra o efeito magnético corrente de curto-circuito. Ok? No próximo slide a gente tem um vídeo que mostra, melhor, nos próximos slides nós vamos ter um vídeo que mostra o funcionamento do disjuntor. Mais detalhes do funcionamento do material de apoio, como eu mencionei. Os tipos nós temos monopolares ou unipolares para circuitos monofásicos, né? Bipolares para circuitos bifásicos e tripolares para circuitos trifásicos. Aqui, pessoal, tem a imagem de disjuntores do fabricante ou da fabricante Siemens, né? Esse aqui é um disjuntor monopolar. Esse aqui é um disjuntor bipolar, né? Perceba que eu tenho aqui dois contatos para entrar as duas fases. E esse aqui, pessoal, é o disjuntor tripolar, né? Aqui o vídeo, pessoal, que trata do assunto de disjuntores termomagnéticos. Esse vídeo é de um canal que eu recomendo muito, pessoal, chamado Mundo da Elétrica. Esse vídeo, pessoal, eu vou estar demonstrando o funcionamento interno de um disjuntor. Um aluno me questionou como que funcionava um disjuntor, então eu abri um disjuntor para mostrar para vocês, ok? Então esse aqui é um disjuntor termomagnético. Ele é um elemento de proteção, né? Os disjuntores são elementos de proteção. E esse disjuntor, ele trabalha com dois princípios de funcionamento, ou melhor, de desligamento para proteção do circuito. Ele trabalha com uma proteção térmica, que vai ocorrer o desligamento se houver um aquecimento demasiado nesse circuito, principalmente na região próxima ao disjuntor. E ele também funciona por um princípio magnético, que é decorrente aí de um curto-circuito. Todo condutor, quando passa uma corrente elétrica por ele, ele cria um efeito magnético. E esse efeito magnético foi utilizado nos disjuntores para quando uma grande corrente, né, uma corrente acima do determinado pelo disjuntor, percorrer o circuito interno do disjuntor, ele faz o desarme aí desse disjuntor. Então, o princípio térmico, ele ocorre neste ponto aqui, ó, que é uma lâmina bimetálica. Essa lâmina, quando aquecida, ela tem a capacidade de sofrer uma deformação por causa do efeito térmico. Então essa lâmina bimetálica, ela encurva e ela desliga o circuito, ó. Ela provoca esse efeito de ser encurvado. E a parte magnética é essa bobina aqui de cobre. Então quando uma grande corrente percorre essa bobina, ela consegue retrair esse
pistãozinho aqui e ela faz o nosso disjuntor desarmar, ok? Esses são os contatos onde a gente liga os nossos cabos, ok? E eles têm um contato entre eles quando o disjuntor é ligado através dessa lâmina aqui, ó. Ela encosta nesse polo de cá, faz uma passagem por esse filamento de cobre, passa pela bobina, tem um outro filamento de cobre na parte de trás que é conectado à lâmina bimetálica e aí ela tem uma conexão com esse outro lado de cá, ok? Então, quando o disjuntor é ligado, essa lâmina aqui, ó, essa parte móvel aqui, ela se encosta do lado de cá e promove a conexão todo o disjuntor, ok? Então esse disjuntor ele está ligado. Então pode ocorrer dois efeitos para desarmar esse disjuntor. O primeiro efeito é o efeito da lâmina bimetálica. Se ela aquecer e começar a curvar, ela vai encostar nesse elemento aqui e aí o disjuntor desarma, ok? O outro efeito que vai proporcionar o desligamento desse disjuntor é através do efeito magnético que vai ocorrer nessa bobina. Quando acontecer uma sobrecorrente, né, a corrente for muito maior do que o determinado pelo disjuntor, esse pequeno pistãozinho que está aqui, ele vai acionar e aí ele vai empurrar esse pistão do lado de cá e ele desarma o disjuntor pela mesma maneira. Então, o disjuntor ele trabalha, o disjuntor termomagnético, ele trabalha com esses dois princípios de funcionamento. Aquecimento na lâmina bimetálica, ok? Para proteção do circuito sobreaquecimento e o efeito magnético na bobina, que vai proteger aí o nosso circuito ou equipamento de um curto-circuito, né, que vai ocorrer um aumento súbito da corrente ou mesmo de alguma disfunção do circuito que venha a proporcionar um aumento da corrente gradativo. Quando esse aumento da corrente chegar no limite, ele vai fazer o desarmamento, ok? Essa aqui é a câmara de extinção, ok? Que ela evita que ocorra algum fagulhamento aí para fora do disjuntor. Então, pessoal, esse é o funcionamento interno aí de um disjuntor termomagnético, para matar a curiosidade do pessoal aí que queria saber como que é um disjuntor por dentro. Vamos falar agora sobre os disjuntores ou interruptores diferenciais residuais, né? Os disjuntores diferenciais, ele exerce várias funções, né? Dentre elas, proteção dos condutores contra sobrecorrentes, proteção de pessoas contra choque elétrico e proteção dos locais contra incêndio. Né? Ela protege contra choque através de contato direto, né? Seja contato direto de forma acidental, por falha de isolamento, né? Ou então por atitude imprudente mesmo. E contato indireto, contato que uma pessoa entra em contato com a parte metálica da instalação, né? Que normalmente não tem tensão nenhuma, mas está energizada por alguma falha no circuito elétrico. Aqui, pessoal, tem detalhes do funcionamento do DR, né? Os tipos de DR, bipolares e tetrapolares, né? Para tipo AC, tipo A e também tipo B. Aqui nós temos o contato direto, né, pessoal? A pessoa foi ligar o plug da tomada na tomada, né? E aí tinha um problema aqui com o cabo e a pessoa acabou levando o choque, ou mesmo, né, por atitude imprudente, a pessoa tem contato direto com a parte elétrica da edificação. Ou contato indireto, né? O equipamento aqui está energizado, e geralmente ele não estaria energizado, né, por algum problema na isolação, né? Eu tenho um acúmulo de cargas aqui nesse equipamento e eu tenho um choque também, né? O QD deve ser instalado observando alguns critérios. Deve ser instalado em locais de fácil acesso, né, que permita o acesso das pessoas se for acionar algum dispositivo de segurança ou se for desacionar algum dispositivo de segurança, né? Então, evitar, pessoal, posicionar o quadro de distribuição
em locais de difícil acesso, como atrás de armários, no interior de armários, atrás de quadros, né? Escondido de modo a não permitir o acesso do instalador ou mesmo do usuário para executar alguma manobra, acionando ou desacionando alguns circuitos. É muito comum, pessoal, numa edificação, esse quadro de distribuição ficar num local mais escondido, justamente porque arquitetonicamente ele não é algo muito bonito, né? Então é muito comum os usuários quererem esconder esse quadro e colocar em um local que é de difícil acesso, o que não é aconselhável, tá bom? É importante que esse quadro de distribuição esteja mais próximo das cargas, né? Ou seja, ele tem que estar mais próximo dos locais onde eu tenho um maior número de cargas ou cargas de maior potência, né? A gente chama isso, pessoal, de centro de cargas. Na prática, eu faço o cálculo para descobrir qual que é a posição geométrica desse QD, né? E ele não pode estar muito longe, pessoal, também do quadro de medição, né? Que tem um medidor aqui, ó, que é o quadro de medição, QM, né? E esse aqui é o QD. Por quê? Os circuitos que saem do quadro de medição, a fiação que sai do quadro de medição para o quadro de distribuição, que a gente chama de circuito de distribuição, que visam alimentar o quadro para então ser distribuído para as partes terminais, os condutores desse trecho para esse trecho são os condutores de maior área de seção transversal na instalação. Então, por sua vez, serão os condutores de maior custo na instalação, né? Observação importante nos cômodos como cozinha, área de serviço, observar para o QD não atrapalha a colocação de armários, né? E apartamentos e residência, o QD deve ser localizado próximo ao centro geométrico e ambiente de circulação ou de serviço. A principal dica, pessoal, é posicionar o quadro de distribuição em ambiente de circulação ou ambiente de serviço, tá bom? Sobre a quantidade de quadros de distribuição, quantidade de QDs. Essa quantidade depende de alguns fatores, entre eles do número de centros de carga, se for um sobrado, se for um triplex ou assim por diante, né? Se for um sobrado, é aconselhável que eu tenha um QD para cada pavimento e que esses quadros de distribuição de preferência sejam espelhados, que isso facilita na execução e facilita na distribuição dos circuitos também. Ou seja, que eles sejam posicionados em locais do pavimento inferior e do pavimento superior alinhados verticalmente, né? Depende do aspecto econômico, né? Depende também das necessidades do projeto e do usuário também. E aí, pessoal, nós chegamos ao fim, a segunda parte da aula de número 8, falando sobre quadro de distribuição. Veja que nós abordamos os seguintes assuntos nessa aula. Falamos um pouquinho sobre quadro de distribuição, o que é o quadro de distribuição e a sua importância. Falamos os tipos, os componentes do quadro de distribuição e observações quanto à montagem, locais para posicionar o quadro de distribuição, colocação ou locação do quadro de distribuição, e também falamos sobre a quantidade de quadro de distribuição, né? Encerro a aula por aqui. Até a próxima.